Boa noite, irmãos. Quero convidá-los a nos prepararmos para o culto de hoje. Pedir para os irmãos ficarem em atitude de oração, termos um momento de reflexão e nos prepararmos para servir o nosso Deus em culto. Está dando um microfone. Menos. Acho que aí tá bom. Convido os irmãos para estarmos participando desse momento em que nós estaremos celebrando a glória de Deus através da sua palavra. Quero convidar os irmãos para abrirmos a Bíblia no Salmo 134. Salmo 134. Que os irmãos acompanhem a leitura. Bendizei ao Senhor, vós todos, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Amém. Queridos, esse cântico é um cântico que encerra um momento de romagem, um momento em que o povo saía para orar. E quando ele chegava, esse é um cântico que eles faziam quando estavam chegando, para poder se apresentar a Deus, glorificar a Deus. Esse é o momento que nós temos aqui. Esse é o momento em que nós nos apresentamos a Cristo, nos apresentamos a Deus, nos mostramos para glorificar a Ele e prestar serviço a Ele. É para isso que nós estamos aqui. A nossa vida se resume em estar prestando serviço ao Senhor, glorificando a Ele em tudo e em todos os momentos. Quero convidar os irmãos agora para estarmos orando nesse momento de adoração ao nosso Deus. Glorioso Pai, diante da sua presença, Pai, nós nos apresentamos, porque nós queremos aqui, Senhor, te servir, apresentar esse culto, Senhor, como o carinho que nós temos, Pai, em gratidão por tudo aquilo que o Senhor tem nos feito. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos dá, pelo menos, Senhor, o ar que nós respiramos, que já é uma glória sua. Pai, nós te agradecemos por isso. Nós te agradecemos por tudo, Pai, que o Senhor tem feito. O nosso alimento, Pai, a nossa condição e, principalmente, Senhor, o privilégio de estarmos à sua casa. Obrigado, Senhor, pela nossa amada igreja. Acompanha, Senhor, os nossos irmãos que estão se dirigindo até aqui, Pai, porque nós sabemos que a sua providência é grande, Pai, e o Senhor está cuidando de todos os seus servos. Obrigado, Pai amado, mais uma vez por esse momento. Pai, nos dá agora, Pai, a condição de estarmos também aprendendo um pouco da sua palavra, Senhor, porque ela é perfeita, Pai, porque nós precisamos carregá-la a todo tempo, Pai, para entender que nós precisamos transformar a nossa vida, e por isso nós também somos gratos, Senhor, porque o Senhor nos dá esta condição, a condição de estarmos aprendendo pelos nossos erros, aprendendo contigo, Pai, e nos encaminhando, Senhor, para os seus braços dia após dia. Ó Pai amado, Pai querido, nós já reconhecemos, Pai, a salvação em Ti, mas nós sabemos, Pai, que nós precisamos participar da sua obra, e por isso nós também te agradecemos.
Pai, nós nos colocamos, Pai, diante da sua presença. Em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Quero convidar a igreja para ficar de pé, aqueles que puderem, para juntos cantarmos o hino 33 do Inário Novo Cântico. Como eu costumo dizer, vamos mostrar no momento de cantar, de louvar ao nosso Deus, a alegria e satisfação por estarmos cantando a Deus. Deus de amor e de imensa bondade, com voz de júbilo vinde aclamar, com coração transbordante de graças, seu grande amor todos vinde louvar. Do céu da terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Já nossos pais nos contaram a história de Deus falando com muito prazer, que nas tristezas, nos grandes perigos, Ele os salvou por seu grande poder. Do céu da terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Hoje também nós bem alto cantamos, e as orações Ele nos atendeu. Seu forte braço, que é tão compassivo, em nosso auxílio Ele sempre estendeu. No céu da terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Como até hoje, daqui para frente, Ele será nosso eterno poder, nosso castelo bem forte e seguro, e nossa fonte de excelso prazer. Do céu da terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. A igreja pode se assentar. Queridos, esse momento que nós reservamos para estar apresentando os nossos pecados a Deus. Como nós dizemos várias vezes, Deus sabe tudo o que você faz, mas você está preparado para apresentar
se apresentar para Ele, se arrepender e entender que você precisa disso para receber o perdão. Nesse momento, queridos, eu quero convidar os irmãos para estarmos abrindo a Bíblia em Efésios 4, versículos de 17 a 24. Convido os irmãos a acompanhar a leitura. Efésios 4, de 17 a 24. A palavra de Deus diz assim: Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez, cometerem toda a sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Se é que de fato o tendes ouvido, e nele fosse instruído segundo a verdade de Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vós despojeis do velho homem que se corrompe, segundo a concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Amém. Queridos, como foi dito há pouco, nós erramos sim. Falhamos em diversos momentos, mas nós temos a oportunidade de nos arrepender. Pelo sangue de Cristo que foi vertido na cruz, Ele nos dá a oportunidade de nos apresentarmos a Deus, nos tornarmos próximos a Ele e nos revestir do novo homem. Abandonar o pecado e aos poucos estar prontos para receber o perdão. Precisamos, dia após dia, nos apresentar a Ele, deixando todo o pecado para trás. Como o texto diz aqui, nós nos entregamos a vários erros, mas nós precisamos nos arrepender deles verdadeiramente. Não é só o pedido de desculpa, é sentir no coração que nós transgredimos as leis de Deus, nós transgredimos o nosso Pai, a vontade dele, e para isso nós precisamos mudar a nossa vida. Quero convidar os irmãos, nesse momento, fazer uma oração silente, apresentando para Deus todos os nossos pecados. Pecado tem nome e sobrenome. Nós não precisamos saber qual é. Deus sabe, mas você precisa estar arrependido verdadeiramente. Após alguns instantes de oração silente, eu quero convidar o nosso pastor, que hoje é o nosso convidado, pastor Edilton, para nos elevar numa oração de perdão dos nossos pecados. E este lugar é o melhor lugar de se estar. É onde o teu povo se reúne para adorar o teu santo nome, assim como a gente fez, mas também reconhecer que temos uma natureza pecaminosa ainda enquanto vida. E diante desse momento a qual o Senhor nos permite vivenciar, nós clamamos ao Senhor que seja misericordioso com o teu povo, perdoando os nossos pecados e trazendo renovo em nossos corações, para que possamos, sem constrangimento nenhum, celebrar, bendizer e contemplar
ao Rei dos Reis e Deus nosso. Fica conosco e desde já agradecemos pela tua bondade e também por conta de Cristo Jesus, que faz com que a gente esteja aqui sem esse constrangimento, porque é no Senhor que nossos pecados é perdoado. Muito obrigado em nome de Cristo. Amém. Amém. Quero mais uma vez convidar os irmãos que puderem estar de pé para junto cantarmos o hino 266 do Inário Novo Cântico. Rude Cruz. Nessa cruz padeceu, desprezado morreu, meu Jesus para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Seu triunfo meu gozo será, pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Amém. Ainda de pé, quero convidar agora o Igor, que vai trazer louvores para nós cantarmos. Esse momento, meus queridos, também é um momento dos nossos dízimos e ofertas. Nós temos aqui alguns convidados, alguns visitantes, que eles não se constranjam com esse momento. Esse momento é obrigação do membro da igreja. Mas essa verba, isso que é recolhido aqui, é para a obra de Deus. É para reformar a nossa igreja.
É para dar condição para nós termos um culto cada vez melhor, para nós estarmos servindo ao nosso Deus. Então, que os irmãos não se constranjam e podem cantar agora, com bastante alegria, louvando ao nosso Deus. Igor, você tem a palavra, fica à vontade. só. Por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor.
Amém. Senhor meu Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado por esta noite, Senhor. Obrigado que o Senhor nos deu uma oportunidade de estar aqui te louvando, Pai. Venho pedir que o Senhor abra o coração de cada um que está aqui para receber a Tua palavra agora, neste momento. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Convido a igreja a se assentar. Tão gostoso quando a gente está louvando a Deus com entusiasmo, com alegria. A nossa vida cristã tem que ser baseada nisso, nesse entusiasmo, alegria, porque só o fato de conhecermos a Cristo e Ele ter nos perdoado e nós sermos salvos já é o suficiente para a nossa vida. Nesse momento, nós vamos entrar num instante de edificação. Quero convidar as crianças hoje aqui presentes para que venham à frente, vamos orar com as crianças. Também vou convidando já o reverendo Edilton para estar conosco. Reverendo Edilton, ele está vindo do Nordeste, é pastor da igreja de Niuaque. Daqui a pouquinho ele vai se apresentar. As crianças fugiram tudo. Fugiram. Olha lá, as Vamos orar, ovelhas. vamos orar para as crianças. As ovelhinhas. Vamos orar com eles. Vamos agradecer pela vida deles, pela vida da professora. Né? Vamos orar. Querido e amado Deus, nós, nesse momento, Pai, nós agradecemos pela vida dessas crianças, Pai, e pela vida dos pais, que se preocupam em trazer as crianças para que elas possam se preparar, Pai, para estar aprendendo ainda mais da Sua palavra. Obrigado, Senhor, pela vida delas. Orienta, Senhor, também a professora que estará cuidando deles, Pai, para que ela possa trazer mensagens que eles possam carregar para toda a sua vida. E obrigado, Senhor, porque nós estamos aqui com a condição de estar preparando crianças. Assim como no sábado, Senhor, nós temos tratado as crianças. E esse momento também é um momento seu, para falar com elas, Pai. E nós te agradecemos e te glorificamos por isso. Em nome de Jesus, Pai, nós colocamos essas crianças, a professora e a nossa igreja. Amém. Queridos, como eu estava falando, tem aqui o pastor Edilton, que vem nos abrilhantar hoje com a palavra de Deus, a ceia, né? Vai estar falando com os irmãos vão estar conhecendo um pouquinho dele, ele vai se apresentar. Eu não vou estar falando para não tirar a oportunidade dele falar com os irmãos. Tá? Recebam ele não só aqui hoje, nós vamos agregar a nossa igreja com as demais igrejas da região, tá? E ele vai fazer parte desse processo conosco. Pela glória de Deus, nós agradecemos pela vida dele. Querido, Amém, fica à vontade, tá? A palavra é sua, a Amém. igreja é sua, tá? Fica à vontade, querido. Irmãos, eu é quem agradeço o convite. Isso me traz uma alegria imensa em meu coração, junto com toda a minha família. Que Deus possa estar abençoando os amados irmãos. Meu nome é Edilton, sou sertanejo de Serra Talhada. Não sei se vocês conhecem aquela região, sertão pernambucano. Antes de vir para Niuaque, eu estava numa cidade do litoral pernambucano, chamada Goiânia. E a gente tinha entendido que tinha chegado o momento nosso em Goiânia e eu, junto com minha esposa, em oração, a gente resolveu sair para outra localidade. Tínhamos um convite de uma igreja perto de Serra Talhada, uma cidadezinha chamada Flores, sertão pernambucano também, mas também um amigo nosso nos convidou para estar aqui no Mato Grosso do Sul, em Niuaque. E eu, junto com minha esposa, orando, conversando com os filhos, falei, vamos sair do Nordeste um pouco, vamos conhecer outra realidade. Aí ela topou.
E a gente está aqui bem pertinho de vocês, a 100 quilômetros mais ou menos, na cidade de Newark. Chegamos agora em janeiro. Orem pela gente, né, para que o trabalho de Deus cresça nessa região e que a gente possa contribuir com toda a dedicação e amor ao reino dos céus. Está comigo minha esposa Lucinha, né, que vocês conhecerem aí, tá bom? O meu filho Lutero e a minha pequena é Catarina, como vocês viram aí, tá bom? Que Deus nos abençoe nessa noite. Eu convido a vocês a abrirem a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, do verso 19 ao verso 30. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, do verso 19 ao verso 30. Diz assim a palavra do Senhor. Obrigado, pastor. Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhe o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até a Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E, por todo um ano, se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia e, apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia, o que eles, com efeito, fizeram, enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Deus, obrigado por essa palavra. A gente sabe o poder que ela tem para trazer renovo aos nossos corações e também maturidade para o teu povo. Nós suplicamos que o Senhor seja generoso com a tua igreja aqui presente e que o Senhor desafie a mesma para que contemple ao Senhor em todo o tempo e que traga frutos para o reino. Essa é a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, é comemorado principalmente no Brasil, no mês de agosto, né, o mês de missões. Muitas palestras são voltadas para o tema. Conferências missionárias nós iremos ver.
e várias coisas que está atrelada a esse assunto que é tão importante dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo, que é trazer à memória, né, esse assunto que é tão relevante para o contexto da igreja do Senhor em todas as épocas. E nós nos alegramos também nessa noite, porque a gente pode trazer aqui uma pincelada. O tempo não nos permite trazer muita coisa, mas um pouco daquilo que as Escrituras nos mostram. Veja, falar de missões é impossível não fazer essa ligação ao tema também nascimento e crescimento de igreja. Porque toda ação missionária, todo alvo, todo objetivo é fazer com que nasça uma igreja em um determinado local, e onde esse determinado local será uma casa onde o povo vai cumprir aquilo que Deus estabeleceu para a própria igreja, adorá-lo. Lembra-se que Jesus, conversando com a mulher samaritana, diz que os verdadeiros adoradores o adorarão o Pai em espírito e em verdade. E justamente esses adoradores o adoram o Pai em espírito e em verdade em comunidades, né, em casas e também no momento como igreja do Senhor, reunidas, né, para bem dizer ao Senhor. Veja, o que está diante de nós aqui é o nascimento de uma igreja. A igreja de Antioquia. É uma igreja que nasce mediante perseguições. Por que perseguições? Em Atos capítulo 1, Jesus passa, Lucas registra lá em Atos, que Jesus passa um bom tempo, 40 dias, ensinando e instruindo os seus discípulos para que eles expandissem o reino, né? Olha, pregassem o evangelho. É tanto que alguns dos discípulos disseram a ele e indagaram dizendo: é esse o tempo que o Senhor vai restaurar o reino? Aí ele diz: olha, não vos compete saber tempo, data que o Senhor reservou pela sua própria autoridade. Aí ele no verso 8, ou no verso 7 do capítulo 1, ele inicia o próximo verso com uma adversativa mostrando o seguinte: mas recebereis poder, isso no verso 8, ao descer sobre vós o meu Espírito, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Era como se Jesus dissesse: olha, o importante é isso aqui, né? Não importa o momento, se Deus vai voltar agora, depois, mais na frente, mas o que importa para vocês nesse momento é aqui, receber o poder e ser minhas testemunhas. Parece que a igreja, ela não, a princípio não entendeu bem essa dinâmica de Cristo, essa pedagogia de ensino. Elas ficaram só em Jerusalém. E aí, quando fica em Jerusalém, estava descumprindo uma ordem que Cristo tinha dado a ela. Olha, Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. E os irmãos se acomodaram e ficaram apenas em Jerusalém. Aí Deus manda a perseguição. E com a perseguição, os irmãos que entenderam o evangelho foram se espalhando, e aí cumpre o propósito ao qual Cristo tinha em mente, que era o evangelho chegar a todas as criaturas, tribos, línguas e nações, e até chegar aqui na cidade de Bonito. Indo o propósito que Cristo tinha já estabelecido aí em seus planos. Veja, essa igreja de Antioquia, ela é uma igreja que era caracterizada como uma das maiores agências missionárias de todo o tempo. Era de lá que Paulo fazia as suas viagens missionárias. E tinha todo o apoio. Então, dali Paulo sai para toda a Ásia Menor e ali chegando na Europa tal, proclamando o evangelho, cumprindo o papel daquilo que Cristo tinha estabelecido para a igreja. Vocês vão receber poder, vão ser testemunhas, não apenas em Jerusalém, mas até os confins da terra. E a igreja de Antioquia foi uma igreja que se tornou uma grande agência missionária. Mas não apenas uma agência missionária. A igreja de Antioquia foi uma igreja que nos deu um dos melhores métodos hermenêuticos, histórico-gramatical. Uma igreja que produziu uma boa teologia.
Veja, era uma agência missionária, apoiadora de obreiros, mas era uma igreja também que se preocupava com a educação teológica, o ensino bíblico dos seus adeptos, do seu povo, fazendo com que a proclamação do Evangelho fosse cada vez mais uma proclamação forte e saudável, uma proclamação do Evangelho que cumprisse o alvo de Deus, que era adorá-lo em espírito e em verdade. E isso, lógico, tinha que ser através de um bom conhecimento das Escrituras. Mas, além de ser uma boa agência missionária, além de ser uma boa escola teológica, foi lá que pela primeira vez os discípulos de Cristo foram chamados de cristãos. O texto narra isso claramente. E diante disso, eu queria lançar a pergunta para vocês aqui. O que faz uma igreja nascer e crescer de forma bíblica? Ou de forma saudável, se assim for melhor para a compreensão? O que faz uma igreja nascer e crescer de forma saudável? Veja, o que faz uma igreja nascer e crescer de forma saudável é a proclamação do Evangelho. O que é que diz o verso 19 e o verso 20? Do capítulo 11 aí. O verso 19 e o verso 20, veja que a igreja nasce e cresce de forma saudável por conta da proclamação do Evangelho. O verso 19, então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Temos aqui a proclamação do Evangelho. Verso 20. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhe o Evangelho do Senhor. Poxa, não se nasce uma igreja sem a proclamação do Evangelho, sem anunciar a pessoa de Cristo. Veja, anunciar o Evangelho ou proclamar o Evangelho não é dizer para uma pessoa, olha, Jesus ama você. Poxa, qual é a pessoa que Jesus não ama? Tanto o amor criacional como o amor paternal. O amor criacional é o amor que Deus tem por todas as coisas, por todas as suas criaturas. E o amor paternal é o amor que Deus tem pelos seus filhos, aqueles que são lavados e remidos pelo sangue de Cristo, que aceitaram Cristo Jesus mediante a fé. Então, se você chegar para uma pessoa e dizer, olha, Deus ama você, isso não foi o Evangelho. Porque Deus ama todo mundo. Mas alguns pensam que o Evangelho é dizer, olha, Deus tem um plano em sua vida. Qual a pessoa que Deus não tem um plano na vida dela? Todo mundo, toda pessoa, Deus tem um plano na vida dela. Mas proclamar o Evangelho é aquilo que Paulo fez na cidade de Antioquia, quando Paulo estava diante lá da sinagoga, e ele era costume fazer isso. Paulo chegava diante dos homens, diante das pessoas, o texto vai dizer lá, ele arrazoava, né? Ele debatia com os homens, e o texto vai dizer lá, falando sobre as Escrituras, debatendo, conversando sobre o Cristo Jesus, a fim de que as pessoas entendessem o plano divino desde lá o início, onde Deus fez uma promessa que viria aquele que pisaria a cabeça da serpente, e essa lhe feriria o calcanhar. Então, veja que Paulo usava as Escrituras, ele anunciava nas Escrituras, ele arrazoava, debatia com alguns estudiosos ali. Alguns criam e outros não. Se você for pegar o livro de Atos dos Apóstolos, lá no finzinho, olha só como Paulo encerra o livro de Atos. O livro de Atos é encerrado da seguinte maneira. Capítulo 28, verso 30 e 31. Por 2 anos, permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos que o procuravam. Olha só o que é que Paulo fazia. Verso 31. Pregando o reino de Deus, e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Lembra-se como a igreja de Antioquia, a igreja dos Tessalonicenses, ela é descrita lá na primeira e segunda carta?
Uma igreja que recebeu o evangelho com poder. E aí Paulo vai dizer que, olha, eu sou levado a dar graças a Deus pelo que o evangelho está fazendo na vida de vós. O amor de vocês vai aumentando, né, de tal forma, diante das perseguições vocês não têm deixado de desanimar em momento nenhum, mas têm se tornado firme nas perseguições, nas tribulações. A fé de vocês vão ficando cada vez mais madura. É tanto que no capítulo 3, no início do capítulo 3 da segunda carta que ele escreve aos Tessalonicenses, ele diz o seguinte: ore para que o evangelho seja propagado na vida nossa, assim como tem sido na vida de vocês. Então, veja que o método evangelístico de Paulo, daqueles irmãos, era um método onde anunciava a pessoa de Cristo Jesus. Irmãos, sempre quando eu chego numa pessoa para evangelizar, eu falo sobre a obra de Cristo. Eu digo o seguinte: você sabia que Cristo fez duas coisas por nós? E a pessoa, quais são elas? Primeiro, Cristo, ele cumpre aquilo que a gente não pode cumprir na lei. Mas como é isso? Né? Geralmente a pessoa quer saber como é esse negócio. Veja, sempre foi a exigência divina o cumprimento da sua lei. Até hoje, Deus requer de nós o cumprimento perfeito de sua lei. Deus nunca tirou isso de mente. Só que a gente não consegue. Ninguém consegue cumprir a lei perfeitamente aqui. Só Deus pode cumprir a lei. E o que é que acontece? Cristo veio de forma divina, porque só Deus tem que cumprir a lei. Eu digo, olha, por que Cristo tinha Deus? Porque só Deus pode cumprir a lei perfeitamente. Aí eu explico à pessoa sobre a divindade de Cristo. Né? Cristo veio cumprir aquilo que eu e você não pode cumprir, a lei. Ele se torna o nosso representante. É tanto que Paulo, aos Romanos, escrevendo lá capítulo 5, vai dizer: assim como Adão foi o representante da queda, né, da desobediência, Cristo foi o representante da obediência. Por que a gente fica aqui sem constrangimento nenhum? Por que a gente cumpre a lei de Deus? Por causa da representatividade de Cristo. A gente é perfeito diante de Deus não por causa dos nossos méritos. A gente é salvo não porque a salvação depende de nós mesmos. A gente cumpre a lei de Deus por causa do nosso representante legal. Aí eu digo à pessoa, olha, Cristo era divino porque ele tinha que cumprir a lei perfeitamente em nosso lugar. E só Deus pode cumprir a lei. Aí o camarada, é mesmo? Eu disse, é mesmo. Mas outra coisa que Cristo faz por nós. Deus fez um pacto com o homem. Veja, e Cristo tinha que ser homem. Porque o pacto só valia se fosse com o homem. Só que Cristo, como homem, ele veio receber a maldição do pacto. O que é que a gente merece quando quebra a lei? Maldição. A gente não quebra a lei, a maldição da lei estaria sobre nós. Só que Cristo se tornou o quê? Maldito em nosso lugar. Não é maldito todo aquele que morre no madeiro? Aí eu pego e explico a divindade de Cristo e a humanidade de Cristo. Por que Cristo tinha que ser Deus e por que Cristo tinha que ser homem? E aí eu falo para a pessoa, olha, ele precisava ser o nosso representante legal diante de Deus. Tanto no que diz respeito ao cumprimento da lei, como receber a maldição do pacto. Aí eu digo o seguinte, lembra-se lá no Antigo Testamento que tinha um animal que a pessoa chegava, botava a mão na cabeça do animal, e ali o sacerdote fazia o ritual, e sobre aquele animal fazia a transferência de culpa. Né? Então, o pecado do homem seria imputado àquele animal, e o que era que acontecia com o animal? Sacrificava o animal. Foi a mesma coisa que Cristo fez por nós. Aí eu pego Romanos capítulo 8, verso 1,
e digo: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Era mais ou menos essa evangelização que o povo entendia, porque as pessoas têm que entender a obra de Cristo. Não é apenas ouvir falar de Cristo, mas o que Cristo significa para nós. O nosso representante legal. E as pessoas têm que aceitar isso, para que elas sejam salvas. Então, para que nasça uma igreja de forma saudável e cresça também na mesma dinâmica, se faz necessário a proclamação do Evangelho. E a evangelização, no sentido neotestamentário, é a vocação de todos os crentes. Portanto, há algo radicalmente errado quando dizemos que a evangelização pessoal é território dos que têm tempo ou inclinação para fazer cursos especiais ou aprender determinadas teologias. Lógico, o padrão meu não significa que vai ser o seu padrão. Mas o importante é vocês pregar a obra de Cristo. O que é que Cristo significa? E isso faz parte de uma boa evangelização. Mas não é apenas a proclamação do Evangelho que faz uma igreja nascer e crescer de forma saudável. Tem que ter a proclamação do Evangelho e também tem que ter o quê? A mão de Deus. Não é verdade? Não é isso que está dizendo aí o verso 21? O que é que diz o verso 21? O verso 19 e 20 vem dizendo, falando sobre a proclamação do Evangelho. Mas o verso 21 vai dizer o quê? A mão do Senhor estava com eles e muitos crentes se converteram ao Senhor. Irmãos, eu posso proclamar o tanto que for. Mas se a mão de Deus não tiver nessa empreitada, acontece não. Porque quem é o autor da igreja? É Deus. É aquele que está presente aqui no nosso meio. Para uma igreja nascer e crescer de forma saudável, se faz necessário que a mão de Deus esteja sobre determinadas ações. Por quê? Veja, porque é o próprio Deus, através do seu Santo Espírito, quem nos convence da justiça, do pecado e do juízo. É o próprio Deus, através do seu Espírito, quem nos doa a fé salvadora. Ora, se Deus não abrir o nosso coração para entender a fé, se Deus não nos convencer da justiça, do pecado e do juízo, como eu vou entender o Evangelho? Então se faz necessário que a mão de Deus esteja sobre determinadas ações e sobre a proclamação do Evangelho para que aconteça o grande milagre que é a conversão de uma pessoa a Deus. Lembra-se quando Cristo chega diante de Pedro, isso está registrado lá no capítulo 16 de Mateus. Pedro, quem o povo diz que é o Filho do Homem? Ah, Senhor, um diz que é João Batista, outros dizem que é Elias, um grande profeta por aí. Aí depois Jesus diz, e vocês? Aí Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Veja, é como se Jesus dissesse, olha, não importa o que os outros digam, eu quero saber de vocês. O que me importa é vocês aqui. E Pedro expressa, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa expressão de Pedro, ela tem um fundamento teológico muito forte. Porque quando Pedro diz, tu és o Cristo, olha, tu és o prometido. Aos nossos pais, desde lá no início, aquele que pisaria a cabeça da serpente. O Filho do Deus vivo, olha, tu és o próprio Deus que está no meio de nós. Ora, por que os judeus procuravam matar Cristo? Porque chamavam ele Filho de Deus e se faziam igual a Deus. Então, quando Pedro diz, tu és o Filho de Deus, né, o próprio Deus está no meio de nós. Ora, no verso depois desse, Jesus... Muito bem, Simão Barjonas. Ou seja, bem-aventurado és,
Porque não foi carne nem sangue que te revelaram essas coisas. Mas esse conhecimento, ele vem do alto. Irmãos, nenhum ser humano tem a capacidade de convencer ninguém da obra do Evangelho ou da obra de Cristo, a não ser o próprio Deus, quando entra na vida das pessoas e faz essa transformação. Lá no profeta Ezequiel, capítulo 36, verso 27, está registrado lá, se referindo à profecia futura a respeito do tempo de Cristo. Deus diz o seguinte: antes disso, Deus vai dizendo, olha, tirarei o coração de pedra, juntarei de onde vocês foram separados, vocês terão a identidade novamente, aspergirei água sobre a vida de vocês, vocês serão purificados. Aí no verso 27, colocarei dentro de vós o meu espírito, e esse espírito fará com que você observe os meus mandamentos. Poxa, é o próprio Deus que vai fazer com que a gente observe os mandamentos dele, porque é o próprio Espírito é quem nos tira todo o véu. Aí no verso 31 de Ezequiel, capítulo 36, aí o texto diz lá, e então o povo tiveram nojo dos seus pecados. Mas veja, antes, para que o povo tivesse nojo dos seus pecados, se fez necessário Deus agir poderosamente no coração daquelas pessoas. Porque de fato o Espírito de Deus é quem nos convence da justiça e do pecado e do juízo. Ele mesmo é quem nos dá os dons específicos para que eu seja esse adorador em espírito e em verdade. Por isso que nasce uma igreja de forma sadia, cresce uma igreja de forma sadia com a mão de Deus. É impossível uma igreja nascer ou crescer de forma sadia sem a mão do Senhor. Se o agir de Deus não estiver junto, a igreja não cresce. Porque tudo depende dele. Ele é o sustentador de sua igreja. O poder de conversão, de transformação, entendimento, quebrantamento, está tudo nele. Não são as técnicas de pregação que possuo, nem a boa oratória que eu tenho, e nem a minha simpatia que levará a igreja a crescer, mas o seu dono. Tem gente que pensa que as técnicas que ele tem podem ajudar. Tem gente que vai entender que é a boa oratória. Às vezes o camarada ser simpático. Veja, meu irmão, se o dono não acabou, se Deus no seu coração, eu posso pregar para você de Gênesis a Apocalipse. Porque o poder está em Deus. Quer ver isso? Atos capítulo 16, verso 13 ao 14. No sábado saímos portas afora para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar de oração, e sentado falávamos às mulheres ali reunidas. E certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que temia a Deus, nos escutava, e o Senhor, está lá no texto, e o Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Sabemos que a pregação de Paulo era a obra de Cristo. Mas para ter o entendimento dessa obra de Cristo, se faz necessário a mão de Deus para que abra o coração, para que a pessoa entenda de forma sadia. Né? É Deus, irmãos, quem abre o coração das pessoas para a compreensão do Evangelho. Sem a mão de Deus é impossível a igreja nascer e crescer. Então vamos lá. O que faz uma igreja nascer e crescer de forma sadia? Primeiro, proclamação do Evangelho. Segundo, a mão de Deus. Terceiro, pastores bíblicos. Não é isso que o texto nos mostra? O que é que diz aí o verso 22 ao verso 24? Olha só. A notícia a respeito dele chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé. Jerusalém ficou sabendo que a igreja tinha nascido na cidade de Antioquia,
né? E ao saber disso, gente, vamos mandar aqui um pastor para ver o que é que está acontecendo lá. Escolhe Barnabé. Né? A próprio texto vai descrever o caráter de Barnabé. Né? Verso 23. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Agora, olha o verso 24. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao pregador. Foi isso? Se uniu ao Senhor. Veja, irmãos, quando pegamos a carta de Judas lá, em alguns versos da carta de Judas, Judas vai descrever e corrigindo e preparando a igreja para determinados pastores, mas Judas descreve lá os pastores que não são bíblicos, né? E uma das coisas que Judas define na sua carta sobre pastores não bíblicos é que eles são bajuladores por motivos interesseiros. E mais na frente, Judas vai dizer que esses homens, espiritualmente, eles estão mortos. E não podem dar frutos, porque o motivo dele não é correto. Quantos pastores não tem assim? Né? Bajuladores, né? Interesseiros, que nunca está interessado de fato em levar a igreja a crescer, a maturidade cristã, nunca se prepara, e assim muitos deles levam a igreja ao colapso. Mas Barnabé é descrito como um pastor bíblico, como uma pessoa que realmente se interessava com o reino. E uma das coisas que a Bíblia descreve aqui é que quando Barnabé chega lá, a primeira coisa que um pastor bíblico tem em mente ao chegar em determinado lugar ou fazer um determinado trabalho é a visão de reino. Poxa, não sou eu, mas é o reino que está em destaque. Não é minha vida, não é meus interesses, mas é os interesses do rei. Quando ele chega lá, né, quando Jerusalém, a igreja de Jerusalém manda lá, verso 23, tendo ele chegado, ele vê a graça de Deus. É como se ele, poxa, o que está acontecendo aqui é de Deus. Provavelmente ele tenha se lembrado daquilo que Jesus tinha dito lá no capítulo 1, verso 8, ou aquele momento que o evangelho seria não apenas para Jerusalém, Samaria, mas os confins da terra. Eu sei que quando ele chega lá, que vê os irmãos reunidos, compartilhando da mesma fé, poxa, é de Deus o que está acontecendo aqui. E logo ele entende que porque as coisas do reino, para uma pessoa que é membro ou cidadão do reino, é perceptível. Porque todos que estão nesse mesmo reino vivem para a glória, vivem para a honra do rei. Imagina ele chegando lá, pessoas adorando, pessoas glorificando e vivendo vidas santas, com o mesmo objetivo que ele mesmo compactuava. O negócio aqui é do rei, o negócio aqui é divino. Mas veja, o pastor bíblico ele tem sempre uma visão de reino, mas ele, além de ter uma visão de reino, ele tem um coração grato. O texto aí, o verso 23b, a parte B, vai dizer que ele vê a graça de Deus, mas ele se alegra com tudo o que está acontecendo. Poxa, meu Deus, obrigado. Porque eu posso enxergar a tua mão aqui no nosso meio. Eu posso enxergar a transformação das pessoas. Deus, obrigado. Em todas as circunstâncias, aquele homem bíblico tem a visão do reino e tem um coração grato a Deus. Irmãos, um pastor bíblico é aquele que tem um coração grato a Deus. Quando você não tem um coração grato a Deus, você tem algum defeito. Esses dias eu estava
Não é que não aconteça, eu não vou ser aqui hipócrita para vocês, não é que não aconteça um momento que a gente fique um pouco preocupado, ansioso. Mas esses dias, ouvindo uma história de um missionário, eu fiquei um pouco envergonhado. Ele trabalha numa comunidade indígena. E em tempo de cheias, né, é difícil o acesso. E ele disse que ia com a esposa dele numa moto e passava numa ponte e o rio estava passando por cima da ponte e eles tinham que segurar num arame, numa espécie de ferro. E ele andando com a moto e a esposa dele, ele ia segurando a moto e a esposa dele ao lado. E nessa andança ele escorregou, porque havia um buraco lá, e ele caiu no buraco, e ele ficou preocupado. Eita, meu Deus, minha esposa, eita, o meu transporte deu ir proclamar lá Aí ele ficou ansioso no momento, mas ele de repente começou, aí quando ele conseguiu retornar lá na ponte, segurar o ferro novamente, a esposa dele já estava em tempo de soltar a moto, mas ela conseguiu com muito esforço. Aí ele disse que quando fez a travessia, aí ele disse que a mulher dele começou a chorar. Chorava. Aí ele olha para a esposa dele e disse: me desculpe colocar você nessa situação tão difícil. E a mulher: não, eu não estou chorando, não é por causa de que a moto ia se embora e a gente ia ter um acidente, não. Eu estou chorando é porque, poxa, que privilégio servir ao Senhor. É esse o meu choro, pode ficar tranquilo, meu esposo. E ele disse que o coração dele ficou transbordante de alegria. É o coração grato a Deus, irmãos. O pastor bíblico, ele tem que ter o coração grato a Deus. Mas veja, ele não apenas tem a visão do reino, não apenas tem um coração grato a Deus, mas ele é um motivador. O que é que diz o verso 23 no finalzinho? Com firmeza de coração, na verdade ele diz assim, alegrou-se, né, e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecesse no Senhor. Imagina ele dizendo: irmão, é difícil, a gente vai chegar lá, tenha calma, tenha paciência. Na verdade, irmãos, a vida cristã nunca é fácil, vocês sabem disso. É tanto que Paulo diz a Timóteo: olha, Timóteo, aquele que quer viver piedosamente será perseguido. Não tem como, né? Mas veja, os pastores bíblicos são motivadores. Ele está ali para ajudar, vamos caminhar juntos, né? Vamos orar aqui, né? Está difícil aqui, está doendo aqui, mas a gente chega lá. Aqui nós somos peregrinos. Logo, logo a gente chega na nossa morada celestial. Cristo não disse que ia preparar a morada para nós? Foi o que ele disse lá em João 10. Eu vou, na casa do meu pai há muitas moradas, e eu vou o quê? Preparar. Já já eu volto para pegar vocês. Foi o rei que disse isso. Foi Cristo que disse isso. E nós devemos se apegar com isso, com todas as forças, irmãos. Pastores bíblicos são pessoas motivadoras. Mas olha o que é que diz aí o verso 24 também. Não apenas pessoas motivadoras, né? Mas olha o que é que diz o verso 24. Porque era um homem bom. O pastor bíblico é um homem bom. É uma pessoa amiga do bem. O seu coração nunca busca os próprios interesses, mas sempre o do seu próximo, porque o seu coração é um coração bom, regenerado pelo Senhor. Aí ele continua, né, cheio do Espírito Santo e de fé. Significa que ele é um homem de Deus. É
É um homem que tem intimidade com Deus. Cheio do Espírito Santo, irmãos, significa ser uma pessoa madura espiritualmente. Cheio do Espírito Santo e fé. É uma pessoa madura espiritualmente. Uma pessoa que tem intimidade com Deus. É uma pessoa qualificada para cuidar do rebanho até que o noivo volte para buscar a noiva. Ele desempenha bem o papel do amigo do noivo, sempre preocupada com a noiva, para entregar essa noiva da forma mais pura que ele puder fazer. Pastores bíblicos é aquele que tem intimidade com Deus, e no finalzinho aí diz o quê? De fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Veja, é preocupante quando um líder tem o seu rebanho que se une a esse próprio pastor. Quando Cristo deixa de ser o foco, mas ele mesmo ser o foco. Porque o pastor bíblico, ele sempre tem a preocupação de mostrar que a noiva deve amar o seu noivo, que a noiva deve se preparar para o seu noivo, que a noiva deve ficar bonita para o seu noivo. E a igreja tem um noivo. Esse noivo é Cristo Jesus, é o que tem que ser o foco. E o pastor bíblico, ele tem isso em mente. É tanto que o texto mostra aqui, muitas pessoas se uniram ao Senhor. Então vamos lá. O que é que leva uma igreja a nascer e crescer de forma saudável? Primeiro, proclamação do Evangelho, a mão de Deus, pastores bíblicos e, vamos ver qual é a outra coisa aí? Pessoas auxiliares. O que é que Barnabé faz? Vou chamar Saulo. Eu sei que eu tenho alguns dons, mas eu sei que Saulo tem alguns dons que pode servir melhor aqui à igreja. Ele pode dar aqui um contravapor no início, a igreja pode dar uma levantada. E o que é que ele faz? Vou chamar Saulo. O que é que diz o verso 25? E partiu Barnabé para Tarso, à procura. Meus irmãos, quando é que a igreja nasce e cresce de forma saudável? Quando existem pessoas auxiliares. Veja, quando o pastor está aqui na frente, não significa que ele é aquele dotado do maior conhecimento, comparando os demais. Às vezes pode ter gente no meio da igreja aqui que pode ter até um entendimento maior, ter dons melhores do que o próprio pastor. Porque a questão do pastorado é uma questão de chamado, né? E muitas vezes a gente no campo nunca tem alguns dons que a gente tem e faz, né, com firmeza, de todo o coração. Mas tem outro que a gente não tem. Mas tem um irmão lá do banco que tem. E que sabe fazer muito bem. Na Igreja Presbiteriana do Brasil, ninguém trabalha sozinho. Se vocês querem ver essa igreja crescer de forma saudável, todos nós como equipe, regaçar, mano. Pastorzão, o que é que eu posso fazer aí? O que é que eu vou ajudar? Ô, minha irmã, tem uma irmã ali que é intercessora. Pastor, pode deixar que todo horário tal eu vou estar orando pelo Senhor. Ela está servindo com o dom dela. Pastor, olha, eu sou bem na administração. O que é que eu posso fazer pelo Senhor? Rapaz, você pode administrar isso aqui para mim? Porque não é que o trabalho não vai andar. Vai andar. Mas é mais difícil quando eu trabalho sozinho. Mas quando a igreja trabalha junta com os dons, o crescimento vai ser mais rápido. Não vai? Querem ver essa igreja crescer de forma saudável? Né? Pessoas auxiliares. Veja que Barnabé vai lá, eu que vou fazer isso aqui sozinho, vou chamar aqui Paulo. Ele tem um dom que me serve.
Paulo é o doutrinador. Ele vai me servir nessa área. Sabe, irmãos, se quisermos que essa igreja cresça, se faz necessário a prática de sermos pessoas auxiliares. Se vocês não trabalham, lembre-se, vocês não trabalham para mim, mas para o Senhor. E a Bíblia diz que no Senhor nosso trabalho jamais será em vão. Uma pessoa perceptiva não espera para ser-lhe mandado fazer algo. Ela vai lá e faz, ou se coloca à disposição. Tem gente que só faz quando o pastor manda, né? Não. Vá lá, veja o que pode fazer. Necessariamente não precisa você mandar você fazer algo. Mas coloca à disposição. Pastor, estou aqui para ajudar o senhor. O que der, o que vier. Né? Pastor, olha, o que é que o senhor vai fazer hoje? Eu posso fazer no meu tempo? Pastor, olha, né, eu sou especialista nisso, na mídia, no louvor. Olha, eu canto muito bem. Olha, eu tenho um dom de serviço. Olha, eu não sei fazer muito, mas assim, limpar é comigo mesmo. Acredito que cada um de vocês aqui tem um dom que pode contribuir de forma objetiva para a honra e glória do Senhor Deus. Mas vamos lá. O que é que leva uma igreja a nascer e crescer de forma saudável? Primeiro, proclamação do Evangelho. Segundo, a mão de Deus. Terceiro, pastores bíblicos. Quarto, pessoas auxiliares. Quinto, ensino da palavra. O ensino de uma boa teologia. O que é que diz o verso 26? Vamos lá. Tendo-o encontrado, né, no caso Barnabé encontra Paulo, levou para Antioquia e por todo um ano se reuniu naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristão. Você sabe o que é ser chamado de cristão? Ser chamado de cristão é a mesma coisa, ser parecido com Cristo. E um fator determinante para que houvesse transformação aqui na vida daquela comunidade eclesiástica foi um ensino teológico de qualidade. Por um ano, Paulo ensina ali aquela comunidade e houve transformação. Vidas foram transformadas. Pessoas amadureceram espiritualmente. Se você for pegar a carta que Paulo escreve a Tito, pode pegar lá. Vai dizer que capítulo 2, verso 11, se eu não me engano, verso 11, isso mesmo. Né? A graça de Deus se manifesta salvadora a todos os homens. Verso 11 diz isso. A graça de Deus é o conhecimento de Cristo. É porque não existe a graça de Deus sem o entendimento da obra de Cristo. Né? Sem o conhecimento de quem Cristo é. Aí verso 12 diz o seguinte: educando. Só que esse verbo aqui, educando, está numa forma nominal do verbo chamado gerúndio. Educando significa aqui continuamente. Veja, aí Paulo diz assim: educando para que sejam renegadas as vossas paixões mundanas. E vivamos no presente século de forma justa e piedosamente. De que maneira a gente vive no presente século de forma justa e piedosamente? Sendo renegado as nossas paixões mundanas. E qual é a maneira certa? Educação bíblica. Isso significa que uma boa teologia leva uma igreja a crescer, nascer e crescer de forma saudável. Porque uma boa teologia vai lhe trazer a maturidade cristã. O povo de Deus, muitas vezes, irmãos, perece quando lhe falta o conhecimento adequado. Né? É tanto que nós vemos isso lá em Oséias, né? O meu povo está sendo destruído, né? Aliás, Cristo diz isso, né? O meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Porquanto, em Oséias mesmo, né? Porquanto rejeitasse o conhecimento, também eu te rejeitarei.
para que não seja sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Isso é um profeta Oséias dizendo. O povo estava desviando de Deus, e o profeta diz, olha, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento, e o sacerdote era o responsável por esse conhecimento, estava falhando desse conhecimento. Irmãos, Agostinho diz o seguinte, diz que se você crê somente naquilo que gosta do Evangelho e rejeita o que não gosta, não é o Evangelho que você crê, mas sim em si mesmo. Um outro teólogo famoso, ele diz o seguinte, fala que aquele que crê mal nunca pode viver bem, pois não tem alicerces. Não é verdade? O autor do Hebreus diz o que lá, capítulo 5, que o alimento sólido é para os adultos, onde pelas suas faculdades sendo exercitadas, passa a viver no presente século de forma justa e piedosamente, como Paulo escreve a Tito. E aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra. Querem ter uma igreja forte, madura, uma boa teologia vai formar o alicerce de vocês aqui. Tá bom? Mas vamos lá. Além de proclamação do Evangelho, mão de Deus, estou terminando. Pastores bíblicos, pessoas auxiliares, boa teologia. Uma outra coisa que faz a igreja nascer e crescer de forma saudável é quando a igreja é uma igreja familiar. Não é isso que o texto nos fala? O que é que diz aí o verso 28 ao verso 30? O que é que diz o verso 28 ao verso 30? Olha, vou ler do verso 27, no caso, né? Naquele dia chegaram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, o qual sobreveio nos dias de Cláudio. Olha só, os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. O que aqueles com efeito fizeram, enviando aos presbíteros, por intermédio de Barnabé e Saulo. O que é uma igreja família? É uma igreja que se preocupa com seu irmão ao lado. Sabe como vivia a igreja de Antioquia? Atos capítulo 2. É a própria Bíblia que nos dá essa ideia, né? Olha o que é que diz o verso 44 ao verso 47. Todos os que criam, diz o texto lá, estavam unidos e tinham tudo em comum. E vendiam as suas propriedades e bens e os repartiam por todos segundo a necessidade de cada um. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo. Nós vemos um modelo aqui de igreja família, ou não vemos? Irmãos, a gente está numa comunidade onde a Bíblia define que nós fazemos parte da família de Deus. Então, nós somos uma família que estamos aqui presentes. Então, é impossível, ou seja, é algo pecaminoso quando eu vejo que meu irmão tem uma necessidade e eu tenho condições de ajudá-lo e não faço isso. Uma igreja família sempre vai se preocupar com o bem-estar dos demais irmãos. Faltou um irmão hoje aqui, poxa, o que foi que aconteceu? O irmão não veio por quê? Vou orar por ele. Vou fazer uma visita. Eu não vou mandar um WhatsApp, vou ligar. O que é que está acontecendo? Lembre-se, ele é seu irmão.
nós somos cidadãos dos céus. Na Canaã celestial, nós iremos viver a eternidade juntos. Gálatas capítulo 6, verso 1, verso 2. Olha só o que é que diz o texto. Irmãos, se um homem chegar a ser surpreendido em algum delito, ou um pecado, né, vós que sois espirituais, corrigi. Né? Quando diz aqui, vós que sois espirituais, maduro. Né? Sempre no nosso meio vai ter aquele irmão que pode pecar, ou até mesmo não tem uma maturidade adequada. Mas aqueles irmãos que são mais maduros espiritualmente, têm a responsabilidade de corrigir. E essa palavra corrigir aqui, da mesma raiz, significa educar no grego também. Então, eu posso educá-lo. Só que o texto diz o seguinte: corrigir o tal com espírito de mansidão. De forma educativa. Olha por ti mesmo, para que também tu não sejas tentado. Levai as cargas um dos outros, e assim cumprirei a lei de Cristo. Irmãos, a gente tem tudo para ter uma igreja nessa noite que venha ter um crescimento sadio, que nasça e cresça de forma saudável, que possa ser uma igreja madura e venha dar muitos frutos. E algo que é característico de uma igreja assim é o quê? Proclamação do Evangelho, mão de Deus, pastores bíblicos, pessoas auxiliares, boa teologia e uma igreja família. E nesse mês de missões, a missão que Deus resolveu para você seja em refletir nesses itens que eu coloquei aqui, e não apenas refletir, mas colocar em ação aquilo que Deus te desafiou. Tá bom? E assim nós iremos ter uma igreja maravilhosa aqui na cidade de Bonito, assim como tem sido. Eu acredito nisso de todo o coração. Eu acredito que sempre tem pregado aqui uma boa teologia, tem pessoas auxiliares, proclamado o Evangelho, pastores bíblicos, tem sido uma igreja família, sempre é o nosso desejo, em nome de Cristo Jesus. Tá bom? Dito isso, vamos para o nosso segundo momento, onde eu vou orar por você e também orar pelos elementos da mesa. Tá bom? Eu quero convidar aqui o pastor Marcelo para, junto comigo, estar distribuindo os elementos. Enquanto eu oro, você vai se preparando aí para que a gente, da mesma forma que foi alimentado pela palavra, seja alimentado também pela ceia do Senhor. Pai Santo, querido, obrigado pela tua palavra ministrada nessa noite. A tua palavra sempre é bem-vinda aos nossos corações e a gente entende, a gente coloca isso mais uma vez, que ela tem um poder de nos trazer alegria e tem um poder de renovar o nosso coração. Faça isso com o teu povo nessa noite. Que todos aqueles que ouviram as palavras ministradas aqui possam sentir-se orgulhosos por fazerem parte da mesa do Senhor e entender que Cristo é o seu representante, no sentido de cumprir a lei perfeitamente em seu lugar e no sentido de receber a maldição da lei para que a gente fosse livre da condenação eterna. Meu Deus, todos que venham participar desse momento de ceia, sejam abençoados e enriquecidos, em nome de Cristo Jesus. Eu abençoo esses elementos e tiro do uso comum, quer tirar do uso comum, para o bem da tua igreja e para a reflexão do teu povo. Assim nós oramos em Cristo. Amém. Irmãos, o que é que você vai fazer? Você espera um pouquinho, tá certo? Marcelo já vai entregar o pão
e o vinho junto. Aí no finalzinho você espera. Eu não sei se tem alguém que... Pronto, César. Pronto, o César fica com o pão, distribui. E o Marcelo com o vinho. Aí depois eu leio o texto aqui com vocês e a gente participa da ceia junto. Eu espero só um pedacinho, né? Pronto. Os irmãos que foram participar. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu Filho tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés, me humilhar diante de ti. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu Filho tenho livre acesso, que me fez chegar aos teus pés, me humilhar diante de ti. Deixa teu rio passar em minha vida, curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz de mim o teu querer, Senhor. Irmão, Jesus pega o pão, está registrado em Mateus capítulo 26, dá aos seus discípulos, ele diz: olha, esse é o meu corpo, que será dado em favor de vós. Lembra-se que os nossos pecados foram transferidos para ele. O que Jesus estava dizendo: olha, o meu corpo será moído. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele dá o pão aos seus discípulos: comei todos vós. É o que nós iremos fazer agora, com toda gratidão de coração. Em seguida ele pega o vinho, ele diz: olha, esse é o sangue, esse é o meu sangue, o sangue será derramado pelos vossos pecados. Uma aliança agora que não pode ser mais quebrada, porque ela é feita por mim, né? As alianças sempre foram quebradas por Moisés, Abraão, né? Mas a nova aliança não, é em Cristo. Cristo sendo Deus, a aliança não pode ser mais quebrada. Então a gente pode
participar com paz, que o sangue de Cristo é quem nos levará à eternidade. Façamos isso com todo o coração. Eles cantam um hino e naquele momento em diante segue-se o propósito que Deus tinha para com a sua igreja, para com o seu povo. Meus irmãos, e assim encerra o nosso culto. Eu vou estar impetrando a bênção, mas eu quero externar aqui a minha gratidão mais uma vez, à pessoa do pastor Marcelo e também a cada um de vocês aqui, tá bom? Em nome de Cristo Jesus. Ficamos de pé. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso maravilhoso, bondoso e o amor do nosso Criador, nosso Pai querido, e o consolo do Espírito de Deus, aquele que nos traz a paz, seja com cada um de vós, irmão, desde agora e para toda a eternidade. Todos dizem amém. Deus abençoe, em nome de Cristo Jesus. Prática que nós adotamos para em todo culto e ceia que nós temos, né? Vamos cantar juntos o cântico Alto Preço, que eu acho que é um cântico que ajuda a igreja a se manter unida. Então os irmãos podem dar as mãos, vamos cantar com bastante alegria, porque esse é um momento gostoso da nossa igreja, né? Cântico Alto Preço. Por favor, Igor. Eu sei que foi pago alto preço para que consigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus
pequenos recados. Um momento gostoso, né? Nós ficamos muito felizes toda vez que nós temos ceia, não só nesse momento de ceia, mas nós ficamos felizes quando nós vemos a igreja assim envolvida, né? Cantando forte, glorificando a Deus, sabendo a certeza do que Ele veio trazer para a sua vida. E quantas bênçãos, né? Queridos, queria agradecer a presença do Wagner. Wagner, muitíssimo obrigado. Wagner, nós tivemos o privilégio de servirmos a Cristo lá na terceira igreja, lá em Campo Grande. E quando eu vim para cá, e alguns irmãos falaram que ele estava aqui, aí me deixou mais feliz ainda. E nós tivemos a oportunidade hoje de estar com ele. E sempre que possível, querido, tá, por gentileza, tá, a igreja aqui também é a igreja sua. Tá? Que os irmãos possam acolhê-lo de forma adequada, com muito carinho, com muito amor, né? Assim como nós temos amor entre nós. Queria agradecer também a presença da Rosilene, né? Rosilene, muito bem-vinda. A Rosilene é mãe de um dos alunos que nós acompanhamos aqui no sábado, no reforço escolar, é a mãe do Lucas, e ela veio para conhecer a nossa igreja, hoje é a primeira visita dela aqui, que os irmãos possam acolhê-la com muito amor, com muito carinho, né? A pandemia não passou 100%, mas acho que a gente já pode começar a beijar e abraçar, né? Então, gente, que vocês possam acolher ela de forma muito grandiosa, né? Os demais aqui já são de casa, mas nós ficamos muito felizes com a presença de todos, hoje em especial pastor Edilton, a sua família, essa família linda, maravilhosa, que está chegando no estado agora, né, nesse ano, e que nós vamos estreitar bastante o laço. Nós vamos estar fazendo muitas atividades juntos com eles e com os outros pastores aqui da nossa região. Para que isso? Para o engrandecimento da nossa igreja, para o nosso engrandecimento espiritual e, logicamente, para glorificar a Deus. Mais uma vez eu quero agradecer a presença de todos, né? E que Deus possa, durante a semana, nos tratar. A palavra que nós escutamos aqui hoje, que ela possa vir falar aos nossos corações, e nós seguirmos cada vez melhor na nossa caminhada com Cristo. Amém? Queridos, o pastor, muito obrigado mais uma vez pela presença, tá? E queridos, uma ótima semana a todos. Nós temos o cafezinho lá no final, como sempre, mas agora é o momento de estarmos juntos. Próxima semana, nós teremos ceia novamente, porque na próxima semana nós vamos estar comemorando o aniversário da igreja, 27 anos, e com essa linda, maravilhosa, que a igreja nasceu na casa dela, a gente fica feliz cada vez que ela está aqui conosco, né? Então, são 27 anos de muita alegria que nós vamos celebrar. Então nós vamos comer um bolinho na semana que vem, vamos ter a presença do pastor Marco Aurélio Braga, lá de Guia Lopes, né? O mês passado foi o pastor Marcelo Braga. Então nós estamos acompanhando esse cronograma. Então, queridos, durante a semana os nossos cultos serão quarta-feira também. Nós vamos fazer um culto diferente de quarta-feira. Vai ser uma espécie de estudo bíblico, mas é um culto, tá? Assim como nós fazemos na sexta-feira. Porque alguns irmãos têm nos procurado para cultos durante a semana. Então, nós vamos usar esse momento, que é na quarta-feira. Então, venham participar. Quarta-feira às 19h, quinta-feira às 19h, que é a nossa reunião de oração. Sábado, o reforço escolar com as crianças no sábado à tarde. No domingo, 9h30, estudo bíblico, 7h, o culto novamente. Queridos, obrigado pela presença de todos, que Deus acompanhe a todos, hoje e durante a semana. Que Deus abençoe, obrigado a todos. Está encerrado oficialmente o nosso culto agora. Fiquem com Deus.